Deus me deu uma palavra interessante, que em 1 Coríntios, capítulo 13, você lê o capítulo 13 inteiro. Aí fala do amor, o que é verdadeiramente o amor, né? O amor de Deus e tudo mais, né? E é interessante que Paulo fala assim, olha, tem a fé, a esperança e o amor. Escreva aí, você que gosta de escrever, você que gosta de interagir comigo na live, escreva aí na live. Fé, esperança e amor. Você pode escrever? Fé, esperança e amor. Quem assistir essa live, no caso a gravação, faça no comentário embaixo, escreva fé, esperança e amor. Então, nós precisamos dessas três coisas na nossa vida. A nossa fé em Deus, ok? A nossa fé em Deus. A nossa confiança, fé envolve o quê? Confiança, certeza, convicção. Fé também diz de fidelidade. Fidelidade, lembra da parábola que Jesus contou? Daqueles 3 servos, das parábolas dos talentos, né? Dos talentos. Ele distribuiu talentos, 5 para uma pessoa, 2 para um e 1 talento para uma pessoa. E eles tinham que trabalhar aqueles talentos, como se fosse um recurso financeiro que eles tinham que investir, trabalhar, produzir. E o que a Bíblia diz? Que a pessoa que ganhou 5, produziu mais 5. A que ganhou 2, produziu mais 2. E aquele que ganhou 1, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento. E quando veio o acerto de contas, foi dito para aqueles 2 que dobrou o capital, dobrou os talentos. Disse assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então aquele cidadão, aqueles 2, foram fiéis àquilo que Deus deu para eles desempenharem. Então a fé também tem a ver com fidelidade naquilo que Deus dá para você fazer. Eu tenho uma missão a cumprir. Você também tem, todos nós temos. Então a pergunta é, você se considera uma pessoa que está dando fruto para Deus? Aquilo que Deus deu para você, talento, habilidade, capacidade, ou aquilo que você estudou para ter e você tem, você está colocando em prática? É isso. Então fé tem a ver com ação, atitude. Eu não posso ter fé apenas de boca, só de falar, só de discurso, né? Só de discurso. Eu faço um bonito discurso de fé, mas não vivo aquilo que eu discursei, então é uma falácia, é uma hipocrisia. Você está entendendo? E é muito importante eu falar desse assunto nos dias atuais. Você que me assiste, você que me acompanha, você é uma pessoa inteligente. O povo não é mais bobo, né? O povo em geral, né? O povo. E muito mais você, que tem o Espírito Santo de Deus. É ou não é? Então, você é a imagem e a semelhança do Altíssimo. Você é importante porque Jesus morreu para salvar a sua vida. E nós precisamos dele. Jesus diz, em João 15, ele diz assim, olha, ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Então eu preciso de Jesus. Não porque eu preciso dele para ele resolver os meus problemas. Eu preciso porque ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Porque a fé está nele, a fé está em Cristo. A fé está em Cristo. No livro de Hebreus é dito assim que Jesus é o autor e consumador da fé. Então é Jesus, não tem como eu dizer que eu tenho fé em Deus se eu não acredito em Jesus. Então ele é o autor e consumador da fé. E Hebreus também fala sobre a importância da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé. Não perca a sua fé, a sua convicção em Deus. E seja fiel naquilo que Deus deu para você fazer. Segunda palavra, esperança. Tem uma frase que todo mundo conhece. A esperança é a última que morre. Na realidade, a esperança não pode morrer. Você não pode perder a esperança. A esperança de viver hoje. Como você está me assistindo aqui, né? Então você tem que entender que esperança. Tem esperança. Os cristãos que conhecem a palavra, nós temos uma esperança maior. Que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nós queremos, Jesus prometeu um novo céu, nova terra. Então eu acredito na volta de Jesus.
a maioria dos cristãos acreditam, né? Aqui eu fui professor de teologia em várias matérias. Não é o meu objetivo ficar falando de escatologia, é uma área bonita assim, mas é entender o seguinte, irmãos, a tua fé tem que estar em Jesus. É você caminhar com Jesus, não perder a esperança, porque Jesus, ele é a nossa esperança. Tudo está nele, tudo está em Cristo, entendeu? Então a esperança. Então essa palavra para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança, vá à luta, vá à batalha, trabalhe honestamente, faça as coisas corretas, ande direito com a sua vida, faça as coisas corretas, fuja da mentira, fuja das coisas erradas. Se tem alguma coisa que você está envolvido e não é legal diante de Deus e dos homens, cai fora, sabe? Se você está num lugar que naquele lugar está te ensinando um monte de besterol, cai fora, meu irmão. Cai fora, se lá não está rendendo nada. Então toma essa atitude, sabe? Você tem direito de ir e vir, você tem direito de fazer suas escolhas, mas faça direito, faça correto, diante de Deus, entendeu? E quando você tiver que tomar uma decisão, não tome uma decisão precipitada, não tome uma decisão sem pensar, porque toda decisão que nós tomamos tem o lado bom e o lado ruim, né? Se você tomar uma decisão certa, você vai colher os frutos dessa decisão certa. Não quer dizer que não vai ter dificuldade, né? Mas se o Senhor Deus está nessa decisão, meu amado, se a sua decisão, e Deus está nessa decisão, Ele vai estar com você, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar vitória. E já eu termino a reflexão, eu já oro. Mas eu quero ler um depoimento que está chegando aqui. A Laila escreveu: nossa, pastor Edson, que bênção, suas palavras são maravilhosas e verdadeiras. Quando começamos a exercitar a fé, não só com palavras, e sim com atitude, é aí que começamos a vivenciar as experiências com Deus. É isso aí. Eu dei uma pausa que eu fiquei emocionado agora. Muitas emoções, né? É interessante. Deus é bom demais. Gente, olha, tá bom demais. Tá tremendo o que Deus está fazendo. Então, eu estou aqui como um servo de Deus apenas um servo de Deus, uma pessoa que teme a Deus como você também teme a Deus. E Deus está conosco. Deus prometeu. Ele diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que o Espírito Santo tem me falado, e ele falou hoje forte comigo, a questão da terceira palavra. Primeiro a fé, a esperança e depois o amor. O amor de Deus. O que a Bíblia diz no famoso texto de João 3,16? O cristão que não conhece João 3,16 não é um cristão. João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual que foi a motivação de Deus? O amor. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, ele sacrificou o seu Filho Jesus. E o amor de Jesus, ele deu a sua vida para salvar a minha vida, a sua vida. Então se você já professa a sua fé, se você já declarou sua fé em Cristo, fica firme em Jesus. E digo mais, preste atenção, e digo mais, não contamine a sua fé, a sua esperança e o seu amor que você tem por Jesus. E a gente vê, eu vejo, né? Eu não gosto de falar muito disso, mas eu busco escolher as palavras, porque aqui eu não estou aqui como dono da verdade, eu estou pregando a verdade que eu creio que é Jesus. É isso, entendeu? Mas o amor, minha gente, o amor de Deus foi sacrificial. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ele fala do amor, né? O amor não é invejoso, o amor não se gloria. Então o amor de Deus tem que estar dentro de mim, dentro de você. O amor verdadeiro. Então, se eu amo a Deus, como que eu estou cuidando da minha família? Se eu amo de fato a Deus, como que eu estou se portando como um marido, como um pai? Você está entendendo? Então hoje muitos estão pregando o evangelho,
Mas é um evangelho que está faltando esse amor de Deus. E esse amor não é só discurso, minha gente. Hoje discurso, todo mundo pode fazer um belo discurso, eu posso, você pode. Tem gente estudada e pode fazer belos discursos sobre Deus, sobre amor, sobre não sei o que, não sei o que. Beleza, bacana. Eu não estou julgando ninguém. Jesus diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Então, nem eu, você, nem aqui é juiz de ninguém. Claro que não. Mas nós temos que entender sim, do amor. Eu quero concluir o seguinte, eu estou analisando a minha vida, eu tenho que analisar a minha. Eu quero que você analise a sua. Como que está o teu amor por Jesus? Como que está os teus frutos? Jesus fala isso. Jesus fala isso no livro, acho que de Mateus, nos evangelhos ali, ele fala que ele diz assim que você vai conhecer uma pessoa pelos seus frutos, né? E como você conhece uma pessoa? Andando com a pessoa, dentro de casa. Lá na minha casa, quem me conhece é a minha esposa, é a minha filha, é o meu filho e o meu genro. Minha filha agora, mês que vem, ela vai completar 5 anos de casado. Então o genro é como um filho para mim também. Então ele sabe quem sou eu. Quem sabe mais de mim, humanamente falando, é minha esposa, a Eva. Depois o filho, a filha e o genro. Você entende? Por quê? Porque eles convivem comigo. Eles sabem quem eu sou. Você está entendendo? É isso. É isso. Um dia, eu estou contando aqui, é como testemunho. Quem tem entendimento espiritual vai compreender que é um testemunho. Não estou passando imagem de perfeição fora disso, né? Perfeito ninguém é. Mas a gente melhora cada dia, né? Tem que melhorar. Mas um dia, a minha filha disse uma coisa, faz tempo, sei lá, uns 7 anos atrás talvez. Mas ela disse assim, olha pai, eu fui em tal lugar e estava uma benção aquele culto onde eu fui, os louvores, fui em tal lugar, estava benção e tal. Aí ela disse, olha, mas na palavra eu gosto de ouvir a sua pregação. E eu fiquei pensando, né, puxa, que interessante, me senti assim lisonjeado, receber um elogio da filha, né? E depois eu me senti e vi que é a graça de Deus, mas é claro, você passa princípios. Eu não sou perfeito, mas o que ela vê no pai? Que ele está pregando coisas coerentes. Você está entendendo? Porque às vezes você prega uma mensagem e vive outra. Você prega uma coisa, fala outra. Você crê em Deus, mas é negativo. Você acredita que Deus faz milagres, mas é pessimista. São contradições. Então hoje no meio do próprio povo de Deus tem muita contradição. É muito falatório e poucas obras. Você está entendendo? Isso, gente, é importante falar esse assunto. Talvez essa maneira de eu abordar aqui, talvez você não vai ouvir em lugar nenhum. Mas não que eu seja melhor que os outros, claro que não. É que Deus me deu essa graça para falar dessa maneira. E eu falo de uma maneira, Deus me deu isso. É um dom, provavelmente. Você está entendendo? Então nós temos que rever os nossos conceitos. E quando eu falo rever os nossos, eu tenho buscado em mim. Esse dia eu falei para Deus, Deus, o negócio é o seguinte. Eu sempre converso com Deus assim, Senhor, o negócio é o seguinte, eu quero estar na tua agenda. Eu quero estar na tua agenda. Falei para Deus, Deus, eu não quero me perder na minha agenda pessoal. Entendeu? Eu quero estar na tua agenda. Tá? Por isso que eu comentei no início dessa live sobre eu ter que pausar minhas lives das 18 horas, porque eu fui rever a minha agenda. Você está entendendo agora o negócio? Eu preciso ver algumas coisas, porque às vezes eu tinha, né? Deus já recolheu o meu tio chamado Pedro Silva. Meu tio era o meu conselheiro. Um dos tios, esse tio era um pastor também no interior do Paraná. E eu sempre trocava ideias com ele e tal. E ele faleceu, acho que com 77 anos, se eu não me engano. E eu lembro esse meu tio vir em casa, veio na casa dele, já preguei na igreja dele e tal. E ele é um amor de pessoa, sabe? Um amor de pessoa. Era porque ele já morreu, né? Mas ele sempre falava para mim. Ele falava, meu sobrinho, falava assim para mim. Ele falava assim, olha, cuide da sua vida, cuide do seu casamento, da sua família. Ele sempre falava isso para mim. Então, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas maduras na minha vida. Alguns são parentes, outros não, mas que falam algumas coisas. Eu pego, falo, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. E ele sempre falava assim. Um dia, eu lancei um desafio para fazer algo na obra de Deus e comentei com ele. E daí ele falou assim para mim,
Ele falou, mas pensa bem, Deus mandou você fazer isso? Será que não é você que está inventando para querer arrumar serviço para você e Deus não mandou você fazer isso? Você está entendendo o que eu estou te ensinando? Então isso serve para todas as pessoas. Às vezes a gente quer fazer coisa até em nome de Deus, achando que Deus que mandou. E às vezes a gente que está querendo fazer. Às vezes nem é para fazer. Certo? É isso. E eu aprendi, ele me dava muitos conselhos. E eu não esqueci. Tanto é que eu estou falando para você. Então, ele foi um excelente conselheiro para mim. Então isso é muito bom a gente ver. Porque hoje as pessoas querem o quê? Resultado. Todo mundo quer ter resultado. Isso é o óbvio, né? Resultado financeiro, resultado disso, resultado daquilo, não é? Mas eu quero saber o seguinte. Como que está a minha vida com Deus? Como que está o meu amor por Jesus? Como é que está o meu amor pela minha família? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus de paixão? Estou apaixonado por Jesus, amo demais. Aí a pessoa abandona a família? Despreza a família? Né? Quer dizer, então isso é importante. Isso é muito importante. Eu sempre preguei, sempre falei, não adianta eu estar no altar de uma igreja, pregando ali, se a minha família não está legal. Então eu tenho que cuidar da minha família. Você está entendendo? Primeiro da minha vida e depois da família. Pense nisso, reflita nisso. Isso aqui é para a gente melhorar, para a gente respirar um ar espiritual um pouco mais puro, né? Porque, infelizmente, meus amados, infelizmente, a hipocrisia está em todo lugar. Gente hipócrita você vai encontrar em todos os lugares. Se você entrar num lugar, tiver 100 pessoas, vai ter gente hipócrita ali. Só que nós não sabemos quem é quem. Não é missão nossa. Não é eu ficar descobrindo que lá é hipócrita. Não. Não estou julgando ninguém, só estou dizendo o seguinte. Então, por que eu estou falando que em todo lugar vai ter? Para você não perder a sua fé, não perder a sua esperança e não perder o seu amor por Jesus por causa de gente hipócrita, gente fariseu. Você está entendendo? Que tem em todo lugar, meu irmão. Em Curitiba tá cheio de gente, sim. Mas na sua cidade também tem. Em todo lugar vai ter. Entendeu? Então, o que eu estou te ensinando? Né? O que eu estou te ensinando? O que eu estou te ensinando aqui? A não contaminar a sua fé, a não contaminar a sua esperança, a não contaminar o seu amor por Jesus, por causa dessas coisas humanas, desses erros humanos, dessas barbaridades. Barbaridade, ia ser forte, hein? Parecendo repórter de televisão, barbaridade. Essas coisas horrorosas, né? Que estão acontecendo no mundo afora. E na Bíblia registra que vai ter isso. A Bíblia está sempre atualizada, minha gente. Desde quando foi escrita, foi inspirada, né? O Espírito Santo inspirou homens a escrever a palavra do Senhor. Tudo que está na palavra de Deus está acontecendo. Então o mundo que a gente está vivendo é um mundo de contradição. Então, o povo de Deus verdadeiro anda na contramão desse mundo. O que a Bíblia diz? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então é isso que eu estou te ensinando. Fé, esperança e amor. Eu acho que eu já falei o suficiente. Vou orar com vocês agora. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus tenha misericórdia de todos nós, não é verdade? Mas com Jesus somos felizes, somos abençoados. E outra coisa, levante a tua cabeça. Levante a cabeça, fé, esperança, amor e a graça de Deus, o favor de Deus seja sobre todos nós. Deus amado e querido, quero te agradecer pelas pessoas que pacientemente escutaram tudo que eu falei, Senhor. Que seja bênção para eles, seja bênção para nós. Deus Todo-Poderoso, proteja esta vida e, respectivamente, a família deste meu querido e desta minha querida que me assiste agora. Proteja cada um deles, livra-os de todo mal, Senhor. E abençoa tanto a vida espiritual desta pessoa. A vida espiritual, a sua saúde física, emocional, psicológica e também a saúde financeira. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empreendedor, o empresário, o empregado, o servidor público. Ó Deus, proteja a cada um deles, abençoando-os tanto espiritualmente, fisicamente e financeiramente. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.